Hora de conversar com Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. Mônica hoje vai analisar aqui, informar para nós, na verdade, o que ela colheu em muitas conversas com suas fontes sobre as chances de Lula vir a ter sucesso em instâncias superiores para evitar sua eventual prisão. Mônica, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Pois é, depois de quarta-feira, do julgamento de quarta-feira no Tribunal Regional Federal da quarta região, né, que condenou o ex-presidente Lula a 12 anos e 1 mês de prisão, ninguém duvida que vai ter uma ordem para que essa prisão comece logo, uma ordem de prisão contra Lula por parte do tribunal, e isso em pouco tempo, quer dizer, previsões aí de fevereiro, você ainda tem um prazo lá de embargos, apresentação de embargos, até que se publiquem os acórdãos. Tem até uma curiosidade, Boixá, os desembargadores têm que publicar, né, os seus votos, os acórdãos e tudo. Isso hoje é feito por via eletrônica. E quando isso vai para o computador, os advogados de defesa e também a acusação, eles têm até 10 dias para abrir o computador e ver. Depois dos 10 dias, o tribunal considera como que está lido, tá certo? E aí a minha pergunta é a seguinte: você acha que algum defensor do Lula vai lá abrir o computador? Não vai, né? Vai esperar os 10 dias. Então, depois desses 10 dias, eles têm 48 horas para apresentar os embargos de declaração, e aí começa a análise pelo Tribunal Regional Federal, deve ser uma análise rápida, e aí viria uma ordem de prisão. A gente tem aí, portanto, pelo menos umas 2, 3 semanas até que isso ocorra, mas é um tempo muito curto, quer dizer, em fevereiro o Lula pode estar tendo uma ordem de prisão contra ele, expedida aí pelo Tribunal Regional Federal da quarta região. Quais são as chances de tribunais superiores em Brasília acolherem um habeas corpus do petista para evitar a prisão? No STJ, Boixá, pelo que eu apurei, essa chance é considerada remota, remotíssima, para a gente já não dizer de cara que ela é nula, pelo menos nas mãos do Félix Fischer, que é o relator da Operação Lava Jato no STJ. Eu conversei com advogados criminais que atuam lá, eu conversei com ministros do próprio STJ, eu conversei com ministros do Supremo, que estão muito ali próximos, e o Félix Fischer, ele é definido por todos eles como o cão de guarda da Lava Jato. Ele não, muito raro que ele dê alguma decisão contrariando Curitiba, contrariando o juiz Sérgio Moro ou contrariando decisões do Tribunal Regional Federal da quarta região. Alguns exemplos, Boixá: ele já deu decisões contra Antônio Palocci, Eduardo Cunha, Zé Carlos Bunlai, Aldemir Bendini, o Jorge Xiani do Rio de Janeiro. Ele negou rapidamente pedido de suspeição do Moro invocado pela defesa do Lula. Ele manteve todos os processos lá, enfim. É um osso duro de roer para as defesas. Ele faz parte de uma turma, quer dizer, ele toma a primeira decisão, então todas as apostas são de que ele nega um habeas corpus. Depois disso pode ir para a quinta turma, da qual ele faz parte no STJ, onde também o terreno é considerado bem árido. É uma turma que também tem mantido decisões da primeira instância. Então, depois disso, superada essa fase, se iria para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o Fachin, ministro Edson Fachin, o relator, já que eles dizem prevento, ou seja, ele já é o relator da Lava Jato, então tudo vai para ele. Também difícil que ele liminarmente dê um habeas corpus, mas leva para a turma da qual ele faz parte, que é a segunda turma do STF. Dá para a gente dizer o que vai acontecer? Não dá para cravar, mas pelo histórico, a segunda turma do STF tem entendido que a condenação em segunda instância não torna automática a prisão, e que, portanto, se não houver alguns elementos, o réu pode ficar em liberdade esperando até seus últimos recursos serem apreciados em instâncias superiores. Ali há uma chance um pouco maior, Boixá. Embora, como eu disse, não dá para cravar. Não dá para chegar e falar, tá líquido certo o resultado. Vai depender tudo do embasamento, vai depender das circunstâncias do país, vai depender ali de todo um quadro que se vai verificar mais à frente. Nessa segunda turma você tem, estão o próprio Fachin, né? O Gilmar Mendes, o Lewandowski, não é? Você sabe me dizer quem são os outros, não? Toffoli e Celso de Mello. Toffoli e Celso de Mello. Tá. O Gilmar tem tomado decisões sempre muito contrárias, digamos, às decisões judiciais de primeira instância e tal. Tem até sido o centro de muitas polêmicas, de muitas discussões em torno disso. Gilmar solta, Gilmar laxante, Gilmar... Agora eu quero ver, porque ele tem... Você já viu um meme que circulou dele no WhatsApp? Não. Dizendo... Que engraçado.
logo depois da condenação do Lula, começou a se falar da hipótese de prisão, aí tem ele olhando e falando, tô achando vocês muito alegrinhos. Pois é, mas o curioso... Embora ele seja tido também como um magistrado implacável com o PT, né? O PT, e o Lula de ser ministro, enfim. Mas voltando a isso... Só para concluir, só para lembrar que isto vai colocar o Gilmar numa situação curiosa, porque, como você bem lembrou, ele tem sido visto pelas esquerdas como alguém que persegue o PT e favorece Aécio, favorece um monte de gente do campo de oposição ao PT. Eu apostaria que num caso desse... Ele vai soltar o... porque o que acontece? Todo mundo presta muita atenção no ministro Gilmar porque ele tem uma qualidade, uma característica, né, de se expor bastante, dar entrevistas, fala, coloca, vai para o confronto de opinião, né? Mas outros ministros dessa turma, o Toffoli, o Lewandowski, o Celso de Mello, primeiro votaram contra essa questão de se autorizar a prisão em segunda instância. Já votaram quando ela foi tratada de forma genérica. Em casos concretos, eles têm dado, quando eles decidem sozinhos, por meio de liminar ou em votos colegiados, eles têm, em muitas ocasiões, permitido que pessoas que já condenadas em segunda instância sigam soltas, tá? É claro que você tem algumas características de alguns condenados, assim, que apresentam um perigo físico para as pessoas, aí eles têm mantido. Não é automático, o Gilmar mesmo já manteve. Recentemente um traficante, se não me engano, preso, os advogados estavam argumentando que a jurisprudência ali da turma soltava, mas eles mantiveram preso. Mas eles têm dado, esses 4 ministros, não apenas o Gilmar. Então a possibilidade do Lula conseguir ali um habeas corpus é considerada maior, embora a gente tenha que esperar o momento ali da decisão. Tem uma outra coisa curiosa, vou deixar um bastidor curioso, em setembro muda o comando do Supremo Tribunal Federal, né? Isso. Então sai Carmen Lúcia, assume como presidente o Toffoli, ministro Dias Toffoli, como vice o ministro Luiz Fux. E a Carmen vai para a segunda turma no lugar do Toffoli. Muda um pouco o perfil da Muda um pouco o perfil. Né? Ainda assim você continua tendo o Gilmar, o Lewandowski e o Celso de Mello, que ora vai para um lado, ora vai para o outro, mas sempre foi bem contra. Mais garantista, né, como vocês garantem. Eu me recordo até que eu dei uma nota uma vez e ele ficou um pouco contrariado, ele falou, não, eu jamais desobedeceria uma jurisprudência do Supremo e etc. Mas o fato é que essa jurisprudência não está firme ali dentro. Não, ele próprio... Já deu. Apesar do 6-5. Agora, só para concluir a coisa do Gilmar, vai ser curioso ver agora o campo da esquerda, especialmente do PT, aplaudindo o Gilmar diante de mas os bastidores estão aplaudindo já faz tempo. Você sabe que outro bastidor, né? Outro dia eu estava falando com uma pessoa ali que frequenta bastante o Instituto Lula e tal, e fala o seguinte, o Lula tem uma característica que é a seguinte, o Lula, quando é derrotado ali num campo que ele considera político, então, por exemplo, o Temer é golpista, o Temer é tudo isso, mas ele tem um respeito porque o cara venceu ele na política, entende? Que é um terreno que ele considera muito legítimo, que é onde ele faz a disputa, já perdeu muitas vezes, já ganhou muitas vezes e etc. Então isso aí, e aí ele faz elogios repetidos ao ministro Gilmar, mesmo quando o ministro Gilmar vai contra o PT e contra ele, porque ele fala, é um baita quadro, nós em 40 anos não criamos um quadro desse aqui dentro, né? Diz que tem um elogio, uma admiração incrível, inclusive... Pena que não está do meu lado, né? Inclusive, quando eu publiquei uma nota na Folha de São Paulo, na minha coluna na Folha, me contaram esse fato. Você se recorda quando uma vez eu fiz uma capa dizendo que o Toffoli podia ter caído na Lava Jato? Sim. E aí o Gilmar veio com toda aquela veemência característica dele, falando esses vazamentos são criminosos, isso é uma tentativa de amedrontar o Supremo, esses procuradores são criminosos. Bom, e foi aquela coisa toda, aquele escândalo. E ele defendeu muito o Toffoli, e o Toffoli ficou um pouco quieto, né? E aí teve uma cerimônia qualquer, eu não sei qual é, eu acho que era uma coisa da Carmen Lúcia, até aí foram convidados todos os ex-presidentes e o Lula foi. Aí disse que estavam os 3, o Lula se aproximou do Toffoli e do Gilmar, e estavam muito brigados. O Gilmar já tinha impedido ele de ser ministro e tudo. E ele falou, se não fosse esse cara aqui, hein, Toffoli? Se não fosse a coragem desse cara. Mônica Bergamo, nossa Então, na realidade, no bastidor, a coisa é um pouco diferente. É verdade. Mônica Bergamo volta a conversar conosco na segunda-feira. Um abraço, Mônica. Tchau. Beijo. Ou mais tarde, em edição extraordinária. Vamos lá. Beijo.